Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou trazer uma palavra bíblica e pautada na minha experiência e no que Deus colocou em meu coração para estar passando nessa oportunidade. Bem, em João capítulo 8, essa passagem ela é bem conhecida, todos conhecem bem essa passagem bíblica, que fica em João capítulo 8, do 3 a 11. Essa palavra diz assim: Então os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante de adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei que as tais sejam apedrejadas. Mas como se insistissem em perguntar-lhe, ergueu-se e disse-lhes: Aqueles dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E tornando, olha o que a palavra diz, é a segunda vez que Jesus abaixa, tá? E vai escrever na terra. Aí a palavra de Deus diz: E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, foram saindo um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher ali em pé. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. Respondeu ela: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu condeno. Vai e não peques mais. É algo, para mim, que mexeu comigo, que foram 2 vezes que Jesus se inclinou. Mas eu quero dizer o seguinte: o silêncio de Jesus. Jesus falou muito poucas palavras. Então a palavra de Deus diz que os escribas e fariseus, eles pegaram a mulher e eles sabiam, por certo, que Jesus, a Bíblia diz que o povo estava indo ao encontro de Jesus. Era cedo, Jesus tinha vindo dos Montes das Oliveiras e é lógico que seria um banquete para os escribas e para os fariseus, que eram os doutores naquela época. Seria um banquete encontrar junto com o povo, era uma maneira também de humilhar aquela mulher. Quero entrar no contexto do momento. Eles falaram que ela foi apanhada em adultério em flagrante. E na lei de Moisés, ela tinha que ser apedrejada. E eles questionariam o Senhor: o que fala? E tu, o que dizes? Diz a palavra que Jesus manteve o silêncio. E agachou e começou a escrever na terra. Mas esses homens, diz a palavra, que eles perturbavam muito, eles ficavam perguntando todo o tempo, questionando Jesus. A gente sabe que era algo contra Jesus também. Não era só por causa da mulher pega em adultério, também era. Mas foi um aio que eles encontraram para poder estar questionando Jesus, uma maneira também de condenar Jesus.
Jesus abaixou, escreveu. Como eles continuaram com o mesmo assunto, Jesus outra vez se levantou, diz a palavra, e perguntou a eles. Aí Jesus falou. Foi a única vez que Jesus fala nesse episódio aí, bíblico, e Jesus se levantou outra vez e disse: aquele dentre vós que está sem pecado, que seja o primeiro a lhe atirar a pedra. E Jesus, outra vez, se inclinou, voltou a escrever na terra, em silêncio. E esse silêncio de Jesus, enquanto Jesus escrevia na terra, um a um foi indo embora. E Jesus depois se ergueu e perguntou para a mulher: cadê aqueles teus acusadores? Eles não te condenaram. Aí ela disse: sim, Senhor, nenhum deles me condenaram. Ele disse: vai, mulher, nem eu te condeno, não peques mais. Eu quero falar do silêncio de Jesus, do silêncio de Deus. Às vezes, Deus fica em silêncio, Jesus fica em silêncio. Não quer dizer que esse silêncio de Jesus não tem nenhuma temática, não tem nenhuma palavra, não. Esse silêncio, primeiro, quero pontuar o seguinte: esse primeiro silêncio de Jesus estava deixando que os próprios se condenassem. Olha aqui, os homens que levaram para humilhar aquela mulher no meio da multidão, eles se autocondenaram com o silêncio de Jesus, porque eles queriam resposta da parte de Deus. O que eu quero dizer com tudo isso aí é que às vezes nós ficamos muito preocupados com aqueles que fala da gente, aqueles que está lançando qualquer mal sobre a nossa vida, aqueles que nos levam a querer nos julgar sobre qualquer situação. Acredite, enquanto essas pessoas fazem isso, o Senhor está em silêncio. Se está acontecendo isso na sua vida, acredite, o Senhor está em silêncio. Existe o momento e o tempo certo. Jesus não vai falar, Jesus não vai falar. Mas, se aqueles que vão até você para poder te aborrecer, para tirar a tua paz, continuarem insistindo, aí o mestre vai levantar. Acredite que o mestre vai levantar e vai falar o que eles estão precisando de ouvir. E será o que essas pessoas que te condenam, que te acusam, estão precisando de ouvir da boca do mestre? Eu não sei qual é a tua situação, mas tem muita coisa que o silêncio de Jesus, ele está pensando no que falar por causa do questionamento e da muita pergunta que esses acusadores estão fazendo na sua vida. Ou mesmo o acusador invisível, o diabo. Deus se mantém em silêncio, mas quando ele se levantar, ele vai dar uma palavra certeira, uma palavra que vai deixar todos aqueles que quiseram deixar o seu coração frustrado, sem paz, todos eles ficarão muito atordoados, a ponto de eles deixarem de lado a pedra ou a ofensa ou a ferida que eles queriam abrir em você. Eles vão deixar e vão embora
sem que ninguém perceba. E Jesus continua no silêncio dele. Aí, a hora mais interessante vai chegar. Depois que todo mundo, porque Deus, ele não dá confiança para Satanás. Jesus, ele não dá confiança para Satanás. Preste atenção, ele falou uma vez só, e depois ele voltou para o silêncio. Mas nesse silêncio ele trabalhava. Depois que todos eles foram embora, Jesus se levanta. E agora Jesus fala: cadê aqueles que fizeram tudo contra você? Vá. Não pense como você tem pensado até aqui. Não faça o que você tem feito até aqui, porque o que você tem feito não estava certo. E esse silêncio de Jesus corrige também. Às vezes o silêncio de Jesus é um silêncio de correção para a vida da própria mulher, para a tua vida, que está sendo naquele momento denegrido, que está sendo julgado, que está sendo condenado. Mas vai ter a hora que o Mestre vai te absolver totalmente. Então creia nisso. O silêncio de Jesus fala mais alto do que nós podemos imaginar. E depois que esse texto terminava, esse texto termina no caso, Jesus continua dizendo que Ele é a luz do mundo. Quem o segue não anda em trevas. Coisa linda, gente. Depois que Jesus acabar de resolver a sua causa, Ele vai dizer para você: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não vai andar em trevas. Porque quando as pessoas tentar te sufocar, te levar para dentro de uma caverna, para te crucificar, para te condenar, para deixar sua mente sem paz, para deixar você na escuridão, lá vai estar a luz. Você vai encontrar com a luz que ilumina o mundo, a luz que ilumina e clareia. E na luz não tem como nada ser escondido. Ali, a única palavra de Jesus expôs aqueles homens, que eles é que eram os condenados. E Jesus absolveu aquela mulher. Sinta isso no seu coração, receba essa palavra reflexiva de hoje, que Deus possa abençoar a sua vida e que você não fique preocupado com o silêncio de Deus na sua vida, porque na hora certa, por fim, Ele se levantará e destruirá os teus inimigos. E você vai ver que, tendo Jesus por perto, tendo Jesus na sua vida, você tem tudo. Que Deus nos abençoe.